Esta conferência será gravada agora. Alberto, tudo ok com você aí? Não estou te ouvindo, Alberto. Presidente, você pode iniciar aí, eu vou só aqui, mas pode iniciar, é coisa bem rápida, tá? Tá Só ajeitar joia. o computador. Eu acho que o Alberto está tendo algum problema aí técnico. Alberto, tá me ouvindo, Alberto? Mas a gente não te escuta. Conselheiro Alberto, a gente não está te escutando, Alberto. Sessão. Só mais tarde. Vou ler a ata. Pode entrar, meu. Hoje acaba mais cedo. Porque teve hoje é o dia de aula de robótica. Alberto, a gente não está te escutando, Alberto. Eu vou usar o celular então. Tá bem, tá ok, tá bem. Computador todinho? Fazer um teste. Você que diz, você que sabe das coisas. Alberto, agora a gente está escutando você. Tá escutando? Ótimo, pronto. Ótimo, pronto. Ótimo. Pessoal, bom dia a todos. Declaro aberta a sessão. Passo a palavra à coordenação de plenário para fazer a leitura da ata da última sessão. Ata da 7ª sessão ordinária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 22 dias do mês de abril do ano de 2020, às 10h05, foi realizada a sessão ordinária da 2ª Câmara desta Corte de Contas, na forma online por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, onde reuniram-se os senhores conselheiros. Conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. Conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Não havendo matéria na hora do expediente, passou-se para a ordem do dia. Relator o conselheiro substituto Alberto Pires, TC 1432/2019, representação. Aprovado o acordo 217. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Calheiros, TC 3212/2018, TC 15720/2017, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acordos 218 a 252. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira, TC 16407/2011, retirado de pauta. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Em discussão e votação a ata. Conselheiro Anselmo. Excelência, não participei da sessão, não teria como me posicionar a respeito, senhor presidente. Conselheiro Alberto. De acordo, senhor presidente. Conselheira Ana Raquel. De acordo, presidente.
Aprovada. Senhores, passo a palavra para quem dela queira fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso, eu passo a relatar. Eu trago um processo de representação de número 12.789/2019, que é uma representação proposta pelo Ministério Público de Contas em face do senhor Manuel Brasiliano de Santana, então prefeito do município de Piranhas, em face também do escritório de advocacia Monteiro e Monteiro Advogados Associados e do escritório Lima Marinho Pontes e Vasconcelos Advogados Associados. Representação na qual o Ministério Público de Contas apontou diversas irregularidades na contratação dos referidos escritórios de advocacia do município no exercício financeiro de 2015 para a propositura de ação ordinária e ação de execução de títulos judiciais referentes a diferenças pecuniárias havidas em repasses do Fundef. O Parquê de Contas apontou as seguintes irregularidades. 1. A realização de contratação direta, mediante inexigibilidade de licitação. Quanto ao item 2, contratação de escritórios de advocacia a despeito da existência de procuradores municipais. Item 3, a previsão contratual de pagamento de honorários advocatícios cota-litis. Fundamentadas as ponderações expostas, foram formulados os seguintes pedidos: admissibilidade da pretensão pela presidência desta Egregia Corte de Contas, com fundamento no artigo 191, parágrafo 2º do Regimento Interno do Tribunal, por conseguinte a distribuição do feito ao seu relator. Item D, o deferimento monocrático pelo relator de medida cautelar determinando a suspensão dos contratos firmados e ora impugnados, além da contratação tácita do item 05 acima, no que se dá em razão da verossimilhança das alegações e da urgência do caso. Presidente, desculpa interromper. Eu não sei se só sou eu que estou com dificuldade de escutar, se está muito baixo, se é o meu computador, se de fato é porque está falando baixo. Estou escutando bem. Está escutando bem? Então, tudo bem. Então, é problema aqui com o meu. Vou tentar solucionar, ficar mais perto. Obrigada. E fundado a fim... retornando aqui... para tal fim de determinar o gestor que se abstenha ainda no pedido cautelar formulado pelo Ministério Público de Contas, a fim de determinar o gestor que se abstenha de promover o pagamento dos honorários advocatícios contratuais supostamente devidos em razão de demanda judicial que tenha por objeto a recuperação de valores a título de Fundef, nos termos acima minudenciados, até decisão final de mérito, e comunicar à Justiça Federal nos autos do processo número tal, para que não sejam depositados os valores do respectivo precatório, considerando que o TCAL está apreciando representação sobre a legalidade dos contratos de representação judicial. Esse foi o pedido cautelar formulado pelo Ministério Público de Contas. O Ministério Público solicitou ainda a submissão do processo ao colegiado do tribunal, o encaminhamento dos autos ao órgão técnico, para fins de diligências internas, abertura de prazo de 15 dias para todos os representados apresentarem suas alegações de defesa, a intimação do município de Piranhas, para que, querendo, possa intervir no feito, aderindo à pretensão do Ministério Público, e, por fim, que os autos fossem submetidos ao final ao Ministério Público de Contas para manifestação final. A representação veio instruída com os seguintes documentos: cópia de ofícios trocados entre a 2ª Procuradoria de Contas
e a Prefeitura de Piranhas, acerca da contratação de escritórios de advocacia, cópia das portarias que nomearam para o cargo de procurador jurídico os senhores Alexandre Soares Tenório, a senhora Camila Cordeiro Vieira, e cópia do processo administrativo de número 010-6001/2015 da Prefeitura de Piranhas. Feito o juízo de admissibilidade na forma do artigo 191, parágrafo 2º do Regimento Interno, pela presidência desta Egregia Corte, foi dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público de Contas, tendo em vista ter sido o subscritor da representação, aportando os autos em seguida ao gabinete do conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, em substituição, que nesse contexto a assessoria do conselheiro entendeu necessária a remessa dos autos ao Ministério Público para análise em atenção disposto no artigo 192 da Resolução Normativa de número 003/2001. Caminhados os autos ao Ministério Público de Contas, foi exarado o despacho do número 01/2020, manifestando-se no sentido de encaminhar os autos ao relator, uma vez que a emergencialidade, tendo em vista a presença do pedido de medida cautelar, e após a realização das diligências requeridas e manifestação da parte representada, pugnou o retorno dos autos para emissão do parecer final. Após, por meio de despacho eletrônico, este gabinete encaminhou os autos novamente ao Ministério Público de Contas para que, no prazo de 48 horas, juntasse novas cópias dos documentos legíveis correspondentes àqueles constantes às folhas de número 44/67 dos autos e, transcorrido o prazo, o retorno desses a esse relator. Esse é o relatório. Eu vou passar, senhores, diretamente ao voto, haja visto que essa matéria é reiterada na Câmara, e eu vou pedir vênia para dispensar a leitura da competência do Tribunal de Contas, evidentemente que se trata de matéria de nossa competência, matéria no âmbito do direito administrativo, financeiro também. Com relação à admissibilidade, a representação foi proposta por legitimado, de forma legível, cumprindo os requisitos do artigo 190, 191 do Regimento Interno, e observa-se que os questionamentos feitos pelo Ministério Público de Contas dizem respeito à regularidade do contrato firmado entre o município de Piranhas e os escritórios de advocacia, haja vista não ter sido submetido ao processo licitatório, também pelo fato de que o município detém corpo de procuradores próprio com habilitação para a propositura da execução. Dizem respeito também à vinculação integral dos recursos do antigo Fundef a ações de manutenção e desenvolvimento da educação fundamental. A primeira argumentação, que dá sustentáculo à peça inicial, refere-se à legalidade do procedimento formal que originou a contratação já nominada. O processo em tela versa sobre a contratação direta de escritório advocatício fundada na inexigibilidade prevista no artigo 25 da Lei 8666/93. Nos termos da legislação de licitação, assim como da Constituição Federal, o dever de licitar é regra para a administração pública, sendo a contratação direta, portanto, tanto pela via de dispensa quanto pela via de inexigibilidade, uma hipótese excepcional. Previsto no artigo 25, caput, combinado com o inciso 2 da Lei 8666, os requisitos que justificam a contratação direta pela inexigibilidade de licitação, cuja presença simultânea devem ser verificadas, são os seguintes: inviabilidade de competição, previsão do serviço no artigo 13, singularidade do serviço, e essa singularidade tem que ser objetiva, assim como notória especialização, que é a singularidade subjetiva. Não resta dúvida quanto à possibilidade de que o objeto de certos contratos, celebrados com advogados, se enquadrem perfeitamente em algumas das
das hipóteses descritas acima. No entanto, considerando que a presença de todos os requisitos é necessária para justificar a contratação direta, desde logo se pode concluir que, sendo viável a competição, mesmo que os outros 3 requisitos estejam presentes, seria obrigatória a licitação. A melhor hermenêutica jurídica recomenda, portanto, que, mesmo configurada a situação descrita no inciso 2 do artigo 25, se viável a competição, o dever geral de licitar é imperativo, ou seja, se houver viabilidade de competição, ainda que se configure a hipótese de um dos incisos, é obrigatória a licitação. E aí, de uma forma bem resumida, senhores, eu passo a tratar também da vinculação obrigatória dos recursos do precatório integralmente ao desenvolvimento e da educação, manutenção e desenvolvimento da educação, e nós transcrevemos aqui farta jurisprudência do Tribunal de Contas da União em representação proposta pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público do Estado do Maranhão e pelo Ministério Público de Contas do Maranhão, quanto a irregularidades na destinação do pagamento de diferenças de complementação devida pela União no âmbito do extinto Fundef. Uma ação civil pública condenando a União ao pagamento dos valores já transitada em julgado, e para o pagamento de contratação de 3 escritórios de advocacia por inexigibilidade. E o trecho da ementa que nós destacamos menciona risco de desvio de recursos constitucionalmente vinculados à educação para pagamento de honorários contratuais em razão do artigo 22, parágrafo 4º da Lei 8.906/94, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. O TCU verificou choque entre o dispositivo mencionado, que fala do pagamento dos honorários sucumbenciais, o destaque, pagamento dos honorários sucumbenciais, dos honorários contratuais, e esse choque há de prevalecer o preceito constitucional que determina a vinculação integral dos recursos que estão carimbados e oriundos do Fundef para o pagamento ou para a destinação no ensino, no desenvolvimento e manutenção do ensino, do antigo ensino fundamental. Fundamentamos também acerca da cautelar, matéria já devidamente batida nessa Câmara, nessa coluna da Câmara. Estou trazendo voto, portanto, no sentido de admitir a presente representação, na forma dos artigos 193 e seguintes do Regimento Interno, em conceder medida cautelar no sentido de suspender a execução e, consequentemente, suspender quaisquer pagamentos de honorários contratualmente previstos, os contratos de prestação de serviços advocatícios firmados entre o município de Piranhas e a Sociedade de Advogados Monteiro e Monteiro Advogados Associados, bem como do escritório Lima, Marinho, Pontes e Vasconcelos, notificando para isso a atual prefeita do município de Piranhas, senhora Maristela Sena Dias, do inteiro teor da presente decisão, fixando desde já multa de 500 UPFAUs, o que corresponde a R$ 12.145 em caso de descumprimento. Estou votando também por oficiar a Justiça Federal para que os valores decorrentes do processo de número tal, que lá tramita, para pagamento de honorários advocatícios, não sejam liberados, considerando a apreciação da legalidade da contratação
por este Tribunal de Contas. Oficiar também ao presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região para que tome ciência da cautelar concedida e escreva no rosto dos autos do precatório de número 029-3070, dígito 52, de 2016, que o TCAL deferiu cautelar do processo referido à epígrafe, determinando que a integralidade dos recursos advindos do título judicial formado nos autos do processo tal, que tramitou na primeira instância da Justiça Federal, deverão ser depositados na conta única do Fundeb e utilizados exclusivamente na manutenção e desenvolvimento da educação. Estamos determinando também a citação do senhor Manuel Brasiliano de Santana, então prefeito do município de Piranhas, para que no prazo de 15 dias possa apresentar defesa em relação às alegações suscitadas na presente representação, podendo ser requerida a produção de outras provas tidas como indispensáveis à elucidação dos referidos fatos, a citação também do escritório Monteiro Monteiro Advogados Associados e do escritório Lima Marinho Pontes de Vasconcelos Advogados, para também no prazo de 15 dias apresentarem defesa, determinar que após cumpridas as diligências determinadas e transcorrido o prazo de 15 dias, sejam remetidos os autos à Diretoria de Fiscalização Municipal para instrução do feito e, por fim, da publicidade à presente decisão. É como eu estou votando e passo a palavra ao Ministério Público de Contas. Senhor presidente, trata-se de matéria já amplamente debatida aqui nessa Câmara e pelo teor da decisão, Vossa Excelência acolheu no fundamental a representação do Ministério Público com a necessidade do seu devido processamento na forma regimental, a concessão da medida cautelar e a instrução do feito para que, ao final dela, os autos retornem ao MP para manifestação final de mérito e julgamento por esta Câmara. Coloco o processo em discussão. Senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, tendo em vista que eu vislumbro que as pautas publicadas, elas apresentam alguma espécie de defeito de publicação, porque continuam direcionadas a serem realizadas fisicamente no plenário do tribunal, na Avenida Fernandes Lima, verificando também, excelência, que esse processo ele não está dentre aqueles considerados como urgentes. Em função disso, excelência, eu podendo fazer, entendendo que possa fazê-lo, se evidentemente não tiver problema com a realização dessas sessões, tendo em vista que também há a possibilidade de qualquer gestor ou interessado em tendo sido prejudicado por eventual julgamento, possa, com muita possibilidade de êxito, arguir a nulidade até da realização da sessão contumada do julgamento, tanto na forma administrativa como judicial. Nessa judicial, eu acho que não tenho dúvida que, se assim for, conseguirá, de fato, conseguir, no mínimo, paralisar qualquer decisão do tribunal a respeito. Em função disso, excelência, eu perco vista dos autos, em virtude dessa minha insegurança, para proferir qualquer voto a respeito, senhor presidente. Agradeço. Deferido o pedido de vista do conselheiro Anselmo. Apenas queria fazer alguns apontamentos, conselheiro Anselmo. Diante da provocação, no bom sentido, né, formulada por Vossa Excelência no dia de ontem, ao presidente do tribunal, eu, na condição também de presidente da segunda Câmara, determinei à minha assessoria que enviasse memorando à coordenação de plenário, pedindo para que a convocação da sessão ela seja corrigida para fazer constar na mesma
que a sessão será de forma virtual e por videoconferência, né? Portanto, de forma remota e não presencial na sala de sessões do plenário deste tribunal. Essa já era uma preocupação que nós tínhamos, inclusive eu havia alertado a presidência da Corte já um tempo atrás, na primeira sessão virtual, e a presidência da Corte fez publicar um ato convocando, na verdade, todos, né, um ato específico, né, em que tinha convocação por parte da coordenação do plenário e tinha uma convocação específica da presidência para a sessão virtual. Eu não me recordo aqui se essa convocação era para a sessão apenas subsequente, né, aquela ou se era para todas as sessões que iriam ocorrer a partir de então de forma virtual. O segundo ponto que eu gostaria de colocar, que foi muito bem também colocado por Vossa Excelência, diz respeito aos processos de natureza urgentes, né? E os processos urgentes. E houve o primeiro ato da presidência determinando que estariam de fora da suspensão dos prazos os processos de natureza urgente, né? E em seguida, acredito que na semana subsequente ele retirou não apenas os processos urgentes, mas também os processos ordinários, e nominou especificamente como representação, prestação de contas. Então, houve uma atualização do ato normativo presidencial para incluir nessa exceção também os processos que estivessem aptos a serem julgados, para que a gente possa tentar ter uma vida normal na instituição, e apesar da pandemia, cada um de forma remota, né, trazer, na medida do possível, com as dificuldades que nós temos, trazer os processos e as demandas que aportam neste tribunal para relatar. Então, houve esse segundo ponto também, né, de atualização, né, para excluir, aliás, ou melhor, para incluir na exceção os processos ordinários, né. Eu tenho acompanhado, senhores, ao longo dessas últimas semanas, algumas discussões que têm ocorrido no âmbito do Poder Judiciário, à luz, inclusive, dos atos normativos próprios dos tribunais, e também à luz da resolução normativa, da resolução de número 313 de 2020 do CNJ, que determina a suspensão dos prazos processuais. Isso é uma matéria de teoria geral do processo que é muito interessante, se aplica a qualquer tipo de processo, seja ele processo judicial ou civil, penal, processo administrativo ou processo de controle externo, né? Que se trata de que esses atos normativos determinaram a suspensão do prazo. E a suspensão do prazo não significa que os processos estão paralisados, né? O ato processual ele pode ser praticado, apenas não pode gerar, a partir da prática do ato, fluir o prazo processual que gere alguma ônus, obrigação ou dever na esfera jurídica processual das partes, né? Isso eu tenho acompanhado, os tribunais têm feito seus julgamentos de um modo geral, né? Então, só colocando isso para fundamentar a legitimidade das convocações que nós estamos buscando fazer, e, evidentemente, se o judiciário entender que, apesar disso, os atos não deveriam ser praticados, a gente vai corrigir, né? Afinal de contas, o judiciário, a gente sabe que exerce o controle e a fiscalização. Desde que provocado, está havendo interferência aí, senhores.
ele pode corrigir, conselheiro Anselmo. Senhor presidente? Pois não, conselheiro. Não, o senhor está falando, eu não quis interromper, não. É porque está interferindo o seu som, mas tudo bem. Só encerrando aqui as minhas colocações, se o judiciário entender que há violação ao princípio do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal, a gente corrige eventual falha que possa ter praticado. Mas, de antemão, eu digo que nós estamos buscando seguir o procedimento que vem sendo adotado junto ao Poder Judiciário brasileiro. É isso aí. Encerrada a minha pauta, senhores, o processo com vistas ao conselheiro Anselmo, eu vou fazer o processo... Senhor presidente, por gentileza, eu não entendo, mas eu confesso ao senhor que, publicizado, eu não encontrei nenhum ato presidencial que desse autorização ao Pleno ou a qualquer Câmara fazer os julgamentos de quaisquer tipos de processos. Em virtude disso, baseado no que está publicado, que, a meu sentir, é o que hoje tem eficácia, salvo um equívoco pessoal do Conselho nesta verificação, já que, se assim eu estiver equivocado, já peço antecipadamente desculpas. Em função disso que eu me preocupo com a legalidade da convocação de nossas sessões e principalmente dos julgamentos. Eu entendo que, se nós, vislumbrando isso, pudéssemos, de uma forma maior com segurança jurídica, ter as sessões e os julgamentos, eu assim o faria, acompanhando Vossas Excelências neste momento diferente, neste momento extraordinário pelo qual passamos. Mas é apenas em função desses dados que eu estou aqui dando que eu tenho dúvidas quanto ao poder da existência, de fato, da sessão, de poder devido a este chamamento e também dos eventuais julgamentos feitos. E eu tenho essa dúvida, eu estou inseguro, em função disso que eu peço vistas. Aliás, e como eu disse no começo, peço vista podendo fazer, entendendo que seja uma sessão e não uma reunião para deliberar, entendendo dessa forma. Não sei nem se meu entendimento também está correto, mas você tem razão. O CNJ, o próprio Tribunal de Justiça, que é aqui mais perto de nós, quando ele resolveu tomar uma providência desse naipe, ele fez de uma forma, vamos dizer assim, minimamente normatizada, e está em ato deles, no elenco uma série de processos que poderiam ter o seu prosseguimento normal, com a suspensão do prazo e tudo mais, e, evidentemente, com uma comunicação mais recente do CNJ, que os prazos voltariam a correr agora dia 4 de maio. Não tenho certeza, li já faz alguns dias, se é algo obrigatório para todo o judiciário ou se é apenas uma sugestão, mas é que, de fato, isso existe. Só quero reiterar meu posicionamento em função do que Vossa Excelência colocou como presidente, como responsável e como principal condutor da nossa Câmara dentro daquilo que Vossa Excelência entende por correto. Agradeço, senhor presidente. Com relação à convocação, nós tivemos uma normatização mínima proveniente do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, né? Houve um ou dois atos ou mais atos normativos do presidente estabelecendo a possibilidade de realização de sessão de forma virtual. E só para deixar Vossa Excelência mais tranquilo, o presidente do Tribunal de Contas de Alagoas, ele baixou um ato normativo conjunto, firmado por ele, presidente, e pelo corregedor do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, né?
Então, foi assinado pelo desembargador-presidente Utimés Aran e pelo corregedor Fernando Tourinho, desembargador Fernando Tourinho, permitindo a prática de atos virtuais, regulamentando a prática de atos virtuais para essa situação de pandemia, né? Então, o Tribunal de Contas buscou copiar ou seguir o exemplo, o modelo que vinha sendo adotado pelo Tribunal de Justiça local. Mas, enfim, só esses esclarecimentos para deixar Vossa Excelência mais tranquilo, que aqui não se trata de uma reunião pura e simples, mas de uma sessão do Tribunal de Contas com todos os efeitos jurídicos, né, que ela pretende exercer. Mas respeito o entendimento de Vossa Excelência. Mantenho as minhas dúvidas, Excelência, agradeço. Senhor presidente. Pois não, conselheira? Eu queria só tentar entender, até para, se for o caso, a gente tentar solucionar essa situação e não ficar essa coisa recorrente de os processos que a gente for trazendo serem indo todos encaminhados ao Conselheiro Anselmo de vista, porque termina que o que a gente faz perde sentido, né? Seja se for motivado apenas por isso. Então, conselheiro Anselmo, o que Vossa Excelência está dizendo e, na verdade, questionando é o fato de esse ato ter sido unilateral do presidente e não um ato do tribunal, é isso? Não, Excelência. Acredito que até por uma questão de não perdermos mais tempo, um ato unilateral, embora o presidente ele não relate, não possa votar, mas somente em caso de desempates, como manda a norma regimental, eu acredito que não teria qualquer irregularidade. Acontece que o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, com todo respeito a outros tribunais de contas que regulamentaram a sua forma de funcionamento, que possuem processos, vamos dizer assim, virtuais ou assemelhados, e também, claro, o Poder Judiciário, dentro da sua atuação, que eu acho que nós não temos como fazer o devido cotejo, a comparação com o funcionamento do nosso Tribunal de Contas, mesmo porque nós, como estamos a relatar processos físicos, estamos totalmente às cegas. Mas isso não é o fator preponderante. O fator que me gera mais insegurança, e insegurança que eu falo é a jurídica, é do aparente defeito na publicidade da convocação de todas as sessões até agora neste período, e também a nossa desobediência tácita aos próprios atos presidenciais, onde ele só traz a possibilidade de que julguemos atos urgentes. E pelo que eu pude... Essa possibilidade aos demais processos, o ato de número 40 de 2020, publicado no Diário Oficial, no Diário Tribunal? Não entendi, Excelência. Repita, por gentileza. O ato de número 40 de 2020 da presidência, ele não estendeu essa possibilidade para julgamento de outros processos e esse está publicado no Diário Eletrônico? Desculpa, presidente, mas é que eu estou tendo dificuldade em entender exatamente qual é a questão. Eu também. Existe esse normativo, esse ato número 40, que foi, na verdade, proposto até por nós mesmos no grupo dos conselheiros, e ele é consequência, na verdade, disso. Eu estou tentando entender qual é o problema em relação a esse ato, porque ele foi publicado. Excelência, perdoe-me. Vossa Excelência, como eu não estou com os atos aqui na mão, a senhora faz referência a um ato de número 40. Especificamente, a senhora pode me dizer em que altura está essa informação, até que eu possa aqui verificar com certeza? Eu teria que ler aqui com calma. Isso. 6 de abril. Não entendi. Desculpe, conselheiro, é dia 6 de abril.
Ele foi publicado. Não, exatamente. Em que altura do ato há essa informação onde todos os processos podem ser relatados independentemente da sua urgência? É isso. Eu não estou com ele aqui no momento, mas ele porque eu entendo, excelências. Eu estou aqui, eu não estou com acesso ao computador e não tenho ele impresso. Eu estou aqui com vossas excelências do celular, utilizando, como já disse ontem na sessão plenária, pacote de dados que o tribunal ele aí cede aos conselheiros. Então, eu não teria como, seria um trabalho aqui, eu sair daqui e buscar no Diário Oficial, mesmo porque o visor aqui é bem pequeno. Eu vou pedir ajuda para minha assessoria aqui, se ela tiver, que ela possa verificar se esse ato 40 faz alguma referência a isso que a conselheira Raquel fala, que há esta autorização, por gentileza. Conselheiro Anselmo, eu estou com dificuldade de fazer a leitura aqui dos normativos, porque está muito pequenininho no meu celular, mas vamos amadurecer isso, porque eu me lembro que houve um ato, e vou checar se ele foi publicado, enfim, vamos confirmar esses termos para ver se a gente consegue encontrar aí esse caminho que Vossa Excelência não, acha que não é possível e nós todos estamos achando que sim. Até para poder, se realmente haver essa irregularidade, a gente tem que acionar de forma mais direcionada, ou seja, qual é o erro, qual é a solução. Exatamente, excelência. É isso também que eu busco, a regularidade do funcionamento de nossas sessões e também dos nossos julgados. Principalmente para daqui a pouco não ser responsabilizado em vislumbrar essa possibilidade e sequer tentar alertar ou tomar as medidas adequadas. Mas eu já pedi para a minha assessoria, acredito que em pouco tempo ela vai me dar uma resposta a respeito, senhora conselheira. Agradeço. Passo a palavra, encerrada a minha pauta, passo a palavra ao conselheiro Alberto Pires para relatar. Perdão, o conselheiro Anselmo, né? Conselheiro Anselmo para relatar. Perdão, Anselmo. Senhor presidente, além dessas situações que já aleguei, inclusive, para pedir vista do processo de Vossa Excelência, também aqui, por não ter processo urgente e por uma impossibilidade, posso dizer aqui, material, uma impossibilidade gerada, posso dizer assim, por problemas hídricos já há bastante tempo e, aparentemente, até hoje não solucionada, eu não teria condições de pautar qualquer processo. Além dessa insegurança jurídica por mim alegada, a impossibilidade mesmo material, logística de fazer se fosse o caso, de inserir processos em pauta. Senhor presidente, isso também já foi mais de uma vez conversada com o nosso gestor maior, inclusive compartilhada com Vossa Excelência e nosso grupo, nosso grupo virtual, por assim dizer. É isso, senhor presidente. Senhor presidente. Ao conselheiro Alberto para relatar. Senhor presidente, aproveitando, só para contribuir com a informação, eu estou aqui com o ato número 40 de 2020 do presidente, físico, né? E no seu parágrafo 2º do artigo 2º, ele diz: durante o período de suspensão dos prazos processuais a que se refere o caput, poderão ser praticadas medidas de caráter de urgência, assim como todo e qualquer ato processual, tais como prestação de contas que se encontram em tramitação, prestação de liminares, de outras antecipadas, registro de aposentadorias, pensões, reserva, enfim, todas as matérias com previsão de decisão monocrática, sem prejuízo das partes interessadas, podendo ter tramitação normal, bem como inclusão nas pautas de relatoria das sessões plenárias e das câmaras. Bom esclarecimento, conselheiro Alberto. Eu continuo com o entendimento, não consigo entender o questionamento, mas, enfim. Bom, então, senhor presidente, eu não tenho pauta para hoje, senhor presidente. Passo a palavra à conselheira Ana Raquel.
Excelência, por gentileza, eu mantenho meu posicionamento pedindo vista dos autos. Eu gostaria que isso fosse respeitado, senhor presidente. Agradeço. Mas em nenhum momento foi desrespeitado o pedido de vista, conselheiro Anselmo. Foi deferido já, inclusive foi encerrada a minha relatoria. Eu já passei para Vossa Excelência relatar, para o conselheiro Alberto. Agora com a palavra a conselheira Ana Raquel para relatar. Presidente, senhores conselheiros, outros membros do Ministério Público de Contas. Senhor presidente, o processo que eu trago hoje para relatar é o processo 3C número 2406 de 2009, e, na verdade, trata de um daqueles processos da Equatorial, que já foi amplamente discutido também e definido em sessão plenária, que iríamos ter uma forma de conduzir única, no sentido de arquivar essas representações por ausência dos requisitos de admissibilidade, tratando a matéria de forma distinta, inclusive já foi definida em reunião com a própria empresa. Esse processo, na verdade, que eu trago, ele já estava pronto há um tempo e ele está, inclusive, fundamentado não, mas ele traz até informação daquela forma que eu vinha trabalhando antes de arquivar, encaminhar ofício, diligenciando e pegando todas as informações. Mas, na verdade, a decisão em si, inclusive, nós já temos o ofício com essas informações que solicitamos. Mas a proposta, na verdade, de decisão, o processo em si, basicamente pela não admissibilidade do processo, por ausência de requisito, e o arquivamento dos autos. Na verdade, eu tenho vários processos desse, mas como esse já tinha sido feito há muito tempo, eu não quis deixar ele lá esperando, mas outros nessa mesma linha virão. Essa é a proposta de decisão, senhor presidente. Perdão, com a palavra o Ministério Público de Contas. Senhor presidente, a manifestação do Ministério Público de Contas nos autos foi pela admissibilidade e processamento da representação, tendo em vista, né, o potencial dano ao erário decorrente do pagamento a títulos de juros e multas por parte da municipalidade. Né? Entretanto, diante dessas reuniões que foram realizadas na presidência, inclusive com a representante, com a empresa interessada, e tendo em vista a necessidade de tratamento uniforme à matéria, tendo em vista que essa situação ocorre em vários municípios do estado de Alagoas, nós, no momento, então, entendemos pelo arquivamento dos presentes autos e que seja feito o processo de fiscalização de forma uniforme, na forma como está sendo tratada nas reuniões conduzidas na presidência. Coloco em discussão. Senhor presidente. Pois não, conselheiro Anselmo. Presidente, em virtude daquela minha dúvida ainda invencível quanto à legalidade da realização de nossas sessões, e tendo em vista o processo não se tratar de decisão de cunho monocrático, eu peço vista, se também não se revestir de urgência. Processo com vista o conselheiro Anselmo. A palavra continua a conselheira Ana Raquel. Senhor presidente, esse era o único processo que eu trouxe para a pauta de hoje. Senhores, sendo assim, não havendo mais processo a ser relatado, eu passo a palavra a Vossas Excelências, para quem dela queira fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso, declaro encerrada a sessão. Também não vai ser gravada a sessão, não?